Shabbat Shalom. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai amado, nesse Shabbat, que o Senhor entre, Pai amado, em cada casa. Tua palavra diz que o Senhor é o Senhor do sábado. Que cada um venha entrar no descanso do Senhor e buscar, Pai amado, a revelação de que toda doença, Pai, ela tem cura. E que tudo, Pai amado, o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Mas precisamos tocar no seu coração, porque cremos, ó Pai amado, ó Deus, no propósito que o Senhor tem na vida de cada um. Nós te pedimos, doce Espírito, seja conosco, ministra, Pai, em cada vida, porque, ó Deus, o Senhor é aquele que era, que é e que será sempre, e que está disposto a fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Eu te peço, seja conosco nesse momento e entra, Pai, em cada casa, em cada um desta live e abençoa sobremaneira, porque sabemos, Pai, que o Teu Espírito Santo é aquele que, quando nós pedimos, o Senhor é fiel e justo para completar a obra. Entra em cada vida, em cada casa, proteja eles, tira o medo, abra o coração deles, Pai, para a Tua palavra. Assim, eu te peço, fica conosco, me usa e fala, Pai, em cada coração nesse Shabbat, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças e paz, queridos. Shabbat Shalom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu sei que hoje Deus vai estar nos alcançando em algumas áreas, amém? Porque vou falar sobre a doença e a cura de um rei, né, o rei Ezequias, mas há algo que nós precisamos fazer na nossa vida, deixar como um legado nosso ao Pai, para que quando nós orarmos, quando nós clamarmos, sejamos ouvidos. Amém? Então hoje nós iremos falar sobre esse rei, e o rei Ezequias, que foi um rei conhecido como um bom rei, um rei que confiou em Deus, obedeceu os mandamentos de Deus, foi um rei que realizou profundas reformas religiosas em Judá, ou seja, no seu momento de vida ele deixou um legado, né? Foi um rei que foi eliminando a idolatria e resgatando a verdadeira adoração e o louvor ao Deus Pai Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Mas nós precisamos estar atento, querido, e observar na palavra de Deus que no apogeu da carreira deste rei, o que aconteceu? Ele ficou doente de uma enfermidade mortal, uma enfermidade grave, né? E eu orando hoje pedi para Deus trazer a revelação, porque eu sei que a doença vem tanto para o homem bom como para o homem mau, né? A luz está tanto para o homem bom como para o homem mau, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Porque o homem mau, se ele não querer a luz, ele não vai ter luz, né? O homem bom, se ele não buscar luz também, então nós precisamos buscar a luz da vida, que é Jesus Cristo. Então nós vamos ver nesse texto de Isaías 38, de 1 a 7, acompanha aí, que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. A Bíblia fala que eram tumores, né? Provavelmente devia ser um câncer. Adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andeis diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Versículo 6, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade.
ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Portanto, nós vimos aqui que Deus utiliza da vida do profeta Isaías, né? E Deus continua usando dos seus profetas até o dia de hoje, mas ele utiliza da vida do profeta Isaías para recomendar, né, ao rei que colocasse em ordem a sua casa, porque a doença que havia acometido a vida desse rei levaria ele à morte. E o que podemos aprender nessa história, né? Que lições nós podemos tirar desta enfermidade e da cura do rei Ezequias? Tem muita coisa para falar aqui. Então, vamos começar. A primeira, Ezequias, ele recebeu uma notícia que não é nada agradável, né? E no versículo 1 diz assim, olha lá: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta. Ou seja, o profeta foi mandado por Deus, vá lá no rei e diga para ele botar em ordem a casa dele, porque os dias dele chegou ao fim. Portanto, o profeta recebeu de Deus o quê? Uma incumbência nada fácil de ser cumprida, né? Ele teria que ir até o rei para fazer o quê? Uma visita e anunciar a doença do rei, que levaria rapidamente ele à morte, mas que ele precisaria botar em ordem a casa dele. Então, esse é um tipo de visita, querido, que ninguém gostaria nem de fazer, muito menos de receber, e principalmente o profeta, no auge também, de dar no auge da vida do rei, de dar uma notícia como essa. Portanto, Isaías não era nada, para ele não era nada cômodo, né, fazer essa visita, porque nunca se sabe a reação de um rei, que poderia, naquele momento, chegar e dizer assim: você é o capeta, você está sendo enviado do diabo aqui, prenda esse homem, bata nesse homem, bota ele na cadeia. Era um risco, mas ou nós somos de Deus ou não, ou nós cumprimos as coisas de Deus ou não, ou nós fazemos a vontade de Deus ou não, né? E a visita de Isaías aqui ao rei, né? Ele poderia ter mandado prender e até matar, como Acabe fez com o profeta Micaías, né? Quando o profeta deu uma... ele já tinha prendido Micaías, Acabe já tinha prendido Micaías, porque Acabe tinha os 400 profetas falsos dele, que profetizavam só coisas boas, e o profeta Micaías falava a verdade, era a boca de Deus. Mas, vamos lá, essa doença do rei Ezequias aqui, nos ensina algumas coisas que nós precisamos estar atentos. Primeira coisa que podemos aprender com Ezequias é que uma vitória não significa o fim de uma batalha. Uma vitória não significa o fim de uma batalha. Primeiro, veja que o versículo 38, 1, a Bíblia começa assim: naquele dias, assim começa o versículo. E eu faço uma pergunta: mas que dias eram esses? Né? Eram os dias depois da grande vitória sobre o imenso exército da Síria, que em um único ação do Senhor, do anjo do Senhor, matou 185 mil assírios. Ou seja, Ezequias, ele venceu a batalha sem precisar que o seu exército empunhasse uma espada. Ou seja, tal era o cuidado de Deus para com Ezequias, né? E ele teve o quê? Uma grande vitória, então, naqueles dias. Mas em seguida a essa vitória, veio a sua doença, né? E isso nos mostra que uma vitória não significa o fim de uma batalha, ela pode continuar a batalha de outras formas. Então, ele teve uma batalha física, ali naquele momento, 185 mil sírios morreram, mas de repente, outra guerra entrou na vida deste homem, que foi essa doença. Mas ao contrário também, é verdade que nem sempre, por se ganhar uma batalha, se ganha uma guerra, né? Então, a verdade é que estamos em guerra contra o império das trevas, e esta guerra é uma guerra contínua. A Bíblia diz que nós sempre vamos ter que estar cuidando o nosso inimigo, porque ele anda ao nosso derredor. Então, quando nós estamos
ganhando vidas, é uma guerra. Quando estamos consolidando vidas, é uma guerra. Quando estamos discipulando vidas, é uma guerra. E enviando vidas para cumprir a ordenança de Jesus, é uma guerra. Ou seja, termina uma batalha, seja ela com vitória ou derrota, nós podemos ter a certeza de que logo haverá outra batalha a ser combatida. Mas quem nos capacita é Deus. Quem nos dá o fortalecimento, quem nos reveste com as armaduras é Deus. Então, em outras situações, aparecem as lutas, né? Ganhar, consolidar, discipular, estabelecer o reino de Deus, acontecem as lutas, né? Mas, às vezes, acontecem outras lutas em outras situações, em outros contextos, porque Deus nos coloca diante de adversidades diversas, para ver a nossa reação, para ver o nosso coração diante delas. Pode ter certeza que toda batalha que tem, Deus está nos sondando, porque quem nos guarda é Ele, é o guarda de Israel. Então, Ele permite sim situações que tem guerra de um jeito, guerra do outro, guerra para Deus, guerra minha particular, mas há uma promessa de Deus: somos mais que vencedor em Cristo Jesus, não é? Portanto, nós devemos aprender com nossos erros, queridos, e não insistir com estratégias que não funcionam. Estratégia que a gente sabe que não funciona, sem ler a Bíblia, sem entrar no seu quarto, fechar a porta, falar em oculto com o Pai, e o Pai te recompensará, e assim vai, né? Às vezes, nós nos cansamos de lutar e nós sentimos vontade de desistir de tudo, não é assim? E às vezes até nos fragilizamos diante da intensidade dos ataques malignos, e às vezes nós rendemos diante das desgraças, né, provocadas pelas batalhas. Às vezes a gente fica triste, mas um cristão, um líder, um sacerdote, né, jamais ele deixa de lutar, porque somente os corajosos conquistam no céu. Vou repetir de novo: somente os corajosos conquistam nos céus. Os covardes, eles são os primeiros a serem lançados na fornalha de fogo. Apocalipse 21, versículo... Liga aquele ali para mim. Apocalipse 21, versículo 8, diz assim: quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas veja, quem é que encabeça essa lista? Os covardes. Aqueles que não querem fazer para Deus, aqueles que acham que tudo para Deus é difícil, aqueles que, meu Deus abençoa com um serviço tremendo para ele pega e deixa as coisas de Deus, que é ganhar a vida, consolidar a vida, discipular a vida, enviar a vida, fazer uma célula. Ô, irmão, é preguiça demais, e o dia que precisar, é muito perigoso. Abra os olhos, porque eu estou te falando, um tempo novo está se estabelecendo no mundo, amém? E aqui temos um caso de um rei, que fez tudo, mas de repente, Deus mandou o profeta dizer para ele, ó, diga para ele, bota a casa em ordem, porque ele está com uma doença e vai chegar rápido. Então, Deus ele se alegra com os que desenvolve a valentia espiritual, que não se acovardam no meio do caminho e que faz dos momentos difíceis uma oportunidade para vencer contra o inimigo. Tudo que eu planto para Deus, eu colho, querido. É bíblico, né? E Satanás é o nosso maior inimigo, e ele sempre estará armando ciladas para nos derrubar, e se nós não estivermos preparados, perderemos não só a batalha, mas perderemos toda a guerra que iniciamos. Então nós precisamos cuidar, porque o inimigo não brinca. Por isso que a palavra nos adverte, e a estarmos sempre alerta, quando diz lá em 1 Pedro 5, de 8 a 9, diz assim, olha só: sede sóbrio e vigilante. Tem gente, tem líderes religiosos que pode falar, ele sabe a Bíblia, ele quer pregar, ele quer estar no altar, ele quer fazer as coisas, mas não ganha vidas para o Senhor. Ele não se esmera para fazer acontecer. Mas olha o que aqui diz: sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firme na fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos
estão se cumprindo, a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Às vezes eu estou com luta, e eu não consigo porque eu estou com luta, mas o meu irmão ali também está com luta. Com uma diferença, eu tenho Cristo e às vezes ele não tem. E aí é que está aonde vai vir a nossa cobrança. Então, a melhor notícia que temos em meio a nossas guerras é que lutamos contra um inimigo que é derrotado, um inimigo que já foi vencido por Cristo na cruz, e Paulo diz bem assim, lá em Colossenses 2, versículo 13, assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, da cruz do Calvário. Versículo 15: despojando os principados e potestades publicamente, expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, Jesus conquistou na cruz do Calvário, as nossas vitórias. Tudo que nós colocarmos na mão de Deus e lutarmos em linha com a palavra de Deus, nós vamos conquistar. Então, Ele nos deu vitória sobre as trevas, porém, existe uma insistência crônica, existe uma insistência doentia do inimigo de tentar nos esfriar em meio ao processo de conquista. Irmãos, é impressionante isso. Então, nós precisamos nunca nos esquecer de que não existe caminhos fáceis, não existe. Por isso, devemos trilhá-los passo a passo, sempre abundante na obra do Senhor, para não sermos surpreendidos e abatidos. Tenho visto isso na minha vida de crente. Amém? Então, como começou a palavra? Veja lá, Isaías 38, versículo 1. Naqueles dias, E nós estamos vivendo dias de grande batalha, mas já está vencida em nome de Jesus. É Covid, é político ignorante, é meu Deus, impedindo o povo de trabalhar, impedindo os cultos de Deus. Esse povo vai pagar caro perante o Senhor. Escreve o que eu estou falando. Naqueles dias, nós estamos vivendo dias de grandes batalhas, mesmo de hoje. Então, outra coisa que nós podemos aprender com Ezequias é que servir a Deus não significa estar imune do mal, querido. Olha lá a sequência do versículo 38, versículo 1. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, Então, neste mundo, todos sofrem aqui, e aqui está um exemplo disso. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas adversidades. E o rei Ezequias era uma excelente pessoa, era um bom rei, como a Bíblia fala. A Bíblia confirma isso ao relatar a história desse rei. Ele fez o que era reto perante o Senhor, ele removeu os altos ídolos, ele quebrou as colunas e deixou abaixo os postes ídolos, ou seja, ele combateu, na época dele, a idolatria, Ele confiou no Senhor, ou seja, ele tinha uma dependência de Deus. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Isso significa intimidade com Deus. E ele feriu os filisteus. Ele não fez aliança com os inimigos, como fez o seu pai. Ele tinha uma dependência. Ele era uma pessoa que estava na presença de Deus. Mas, mesmo com um histórico de vida memorável, com tantas virtudes a seu favor, o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veja bem, Deus mandou o profeta ir lá dizer para ele: bota em ordem a tua casa, que vai morrer. Olha como Deus gosta dos servos dele. Até para morrer, Deus vai lá e manda avisar. Então, ele era um jovem, ele estava na flor da idade quando ele estava realizando uma obra de restauração espiritual. Para mim, era um verdadeiro reavivamento espiritual de Judá naquela época, Então, na realidade, é que uma doença, guarde isso, na realidade, uma doença,
ela alcança tanto os bons como os maus. Tanto a gente nova como de idade avançada, tanto aqueles que estão sendo uma bênção, né, para a igreja, como aqueles que não são nada para a igreja, tanto para as pessoas que oferecem tudo para Deus, como ainda aqueles que têm muito a oferecer para Deus, mas ainda não ofereceram nada. Portanto, entendam que fazer a vontade de Deus tem o seu galardão. Fazer a vontade de Deus tem as suas bênçãos reservadas, né? Possui vantagens, mas não nos isenta da tribulação, não nos isenta da luta. O fato de sermos cristãos não significa que estamos assegurados contra qualquer tragédia, não. Mas tem galardão, tem diferenças? Tem, né? Muitos são atingidos pela tribulação da vida, nas condições financeiras, que entram, né, em colapso por falhas a princípios, impossibilitando de honrar os compromissos, falta de princípios, é o emprego que não existe, é a violência, é assalto, é os filhos problemáticos, é os rebeldes, é o casamento que não anda bem, as drogas, é o relacionamento do casamento, inimizade entre os membros da família que compõem, que vai um monte de coisa que vai se compondo no decorrer da vida. Mas aí vem a pergunta: então, qual é a diferença de ser cristão e de não ser cristão? A diferença é que nas provações e lutas da vida, nós não estamos sozinhos, porque há uma promessa: seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Outra coisa, temos um Deus conosco, a Bíblia fala isso. Temos uma esperança que nos sustenta, que nos dá a esperança de que a morte não é o fim, porque Deus nos ressuscitará e nos dará vida eterna, e que também pode prolongar os nossos dias, que foi no caso do rei Ezequias. Olha que coisa. Então, quem não teme ao Senhor, sofre e morre sem esperança. Aí é outra coisa. Nós temos a diferença nossa de estarmos em Cristo, para que as pessoas que não estão em Cristo, que nós temos uma esperança, nós temos uma sequência pela frente. Quer ver uma coisa? Quem não teme ao Senhor, ele sofre e morre sem esperança. Muitos morrem nos seus desesperos da vida. Nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, porém não estamos isentos das batalhas e das guerras que surgem para forjar o nosso caráter. E aqui não vai dar tempo para mim falar, mas Ezequias foi forjado. Deus deu um tempo, 15 anos para ele botar em ordem a casa dele. Mas veja, o apóstolo Paulo, ele fez um convite nada agradável também ao seu discípulo Timóteo, lá em 2 Timóteo 2, 3-7, que diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Participa dos meus sofrimentos. O que mais que ele diz? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aqueles que regimentou, né? Então, eu fui arregimentado por Deus, a minha atitude de vida é agradar a Deus. Olha o versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta passa fome, o atleta ele tem que se esforçar ao máximo, ele tem que comer comida balanceada, se ele quiser chegar a um nível de vitória, né? O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ou seja, tem uma maneira dele lutar para ele conquistar. Sexto, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ele planta, ele soa, ele pega sol, ele bota adubo, as formigas que comem, é bicho, meu Deus. Mas quando ele colhe, ele é o primeiro a ir colher, né, dos seus frutos. 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Que Deus faça você raciocinar nesse dia de hoje. Hoje é Shabat, é um dia que você deve estar na presença de Deus, com a mente aberta para a palavra de ensino, porque Deus ele permite que os seus filhos tenham guerra, mas faz com que todas as coisas, tanto boas como ruins, cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus ele usa o pacote, amém, querido? Porque vamos ter vitória, né? E vamos logo dizer, cada vez que nós temos as nossas guerras, as nossas dificuldades, nós vamos ter
as guerras, nossas vitórias, de repente nós dizemos, graças a Deus, porque eu sei que o Senhor estava comigo, né? Então, obrigado, meu Deus. Nós sempre temos na palavra uma palavra de vida e uma palavra de gratidão, porque sabemos que quem nos cuida, o nosso espírito, nós somos espírito, alma e corpo, o nosso espírito sabe que o Espírito Santo de Deus interfere na nossa vida aqui, amém? Então veja, na Bíblia, Deus estava com José e abençoava José em tudo que ele fazia, mas este homem foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Como que pode Deus cuidar assim, dessa maneira? Deus forja o caráter, querido. Nós não entendemos as coisas de Deus, nós só sabemos que somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. José foi vendido pelos próprios familiares como escravo, por seus irmãos. Na casa de Potifar, na maior honestidade, trabalhando, fazendo prosperar tudo, foi acusado de algo que não fez, foi para a prisão 2 anos. Né? E Deus continuou abençoando ele lá no cárcere. De repente, né, no tempo de Deus, que é um tempo fantástico, maravilhoso, José sai da prisão de um tempinho e vai para cima, porque a prisão era no calabouço, era onde ficava o rei naquela época. Ele sai debaixo dos pés do rei e entra para governar o Egito. Olha como é que é as coisas. Então o tempo de Deus, ele é perfeito, ele permite as guerras, sim. Então entenda que as promessas de Deus não falham, e nenhuma provação nos será maior do que podemos suportar. Às vezes nós dizemos assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Estou com medo de Covid, estou com medo, olha só, o que eu vou fazer? Não, que é isso? Deus é com você. Amém? 1 Coríntios 10, versículo 3, a Bíblia diz assim, olha lá, não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Olha só que coisa, né? Então, Deus, ele sempre tem a providência para aqueles que servem a Ele. Portanto, eu não sei como você está agora, mas se está atribulado nas suas guerras, saiba que Deus tem permitido essa tribulação na tua vida, porque Ele confia em você, e porque Ele sabe que você vai suportar, e essa tribulação, essa guerra, vai te dar vitória, e você vai ser uma pessoa que vai encher a boca e vai dizer assim, obrigado, Senhor, por mais essa vitória que eu tive. Amém? Então, algumas vezes nós perdemos uma batalha, porque não utilizamos as armas de maneira correta e nos desviamos das estratégias que Deus já nos deu. E começamos a usar com as estratégias humanas. Então, quando nós andamos pelas nossas próprias estratégias, fazendo nossa própria vontade, achando que já sabemos tudo, ficamos soberbos, caminhamos no nosso próprio caminho e nosso fim será a queda. Primeira coisa, Deus tira as vidas. Se você é um líder, Deus começa a te tirar as vidas. Cuidado com isso. É sinal, não é as pessoas, é você. Então nós precisamos cuidar. Não, mas eu oro, eu faço alguma coisa, Deus quer ajustar em você. Amém? A ordem de Deus está lá em Tiago 1,12, diz assim, olha só. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então há uma coroa na sua direção, mas nós precisamos plantar aqui para estabelecer o reino de Deus. E se algo está dando errado, como eu li antes, o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando aqueles que possa tragar. Então eu preciso estar atento. Será que eu estou alegrando a Deus? Será que Deus está feliz comigo? Às vezes o Gabriel fala, pai, de novo na palavra, eu preciso alegrar o meu Deus, eu preciso orar, eu preciso buscar, não interessa a hora. Mas passa a madrugada inteira, não interessa a hora. Eu tenho compromisso e tenho uma aliança com o meu Deus. Então, querido, nós precisamos servir em Deus em espírito e em verdade. Amém? Então, a promessa de Deus são para os vencedores, para os corajosos, para os guerreiros, porque os que têm entendimento e estão preparados para a guerra
com certeza eles vão vencer, porque não é aqui o nosso lugar de descanso. Aqui não é o nosso lugar de descanso, aqui é o lugar de nós estabelecermos o reino de Deus, é o lugar onde eu fiz uma aliança com Deus, amém? Portanto, servir a Deus não significa que ficaremos imunes de guerra, que eu vou andar rico, melhor carro, não! Se soubermos utilizar as armas de Deus, seremos mais do que vencedor, jejum, oração, palavra, vigiar, amém? Então, coisas como essa, o dia que nós precisarmos, nós cobrarmos Deus, as coisas acontecem. Olha aqui, o que podemos aprender com Ezequias? Que é necessário nós estarmos preparados para a nossa hora da chegada. Olha só, versículo 38, versículo 1 diz assim: veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, né? Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Portanto, veja que uma segunda, como é que diz, provação emocional que veio sobre ele, né, foi terrível, porque a primeira afligiu o rei, vai morrer. Segundo, bota em ordem a sua casa. Então, a morte, ela veio e bateu na casa desse rei, na porta desse rei. Portanto, ser filho de Deus não garante perfeita saúde por toda a vida, não afasta a possibilidade de morte súbita, nem de uma morte prematura. Né? Quem era Ezequias? Um rei bom, que preferiu agradar ao Senhor durante a sua vida, com um reinado justo, realizou uma reforma religiosa poderosa, né, de Judá, restaurando a verdadeira adoração e louvor a Deus, mas que de repente a morte bate na porta desse rei. Então a morte é uma realidade com o qual nós somos confrontados diariamente através das notícias, dos jornais, na televisão. Morreu tantos. Hoje só morre de Covid, viu, irmão? Não morre outra coisa não. Mas morreu, né? E a morte é uma realidade com a qual somos confrontados. Então, aqui Deus diz assim, manda avisar o rei para botar em ordem a sua casa. Mas a pergunta importante é, estamos preparados para a morte e para o que vem depois? Oi. Então, a pergunta estamos preparados para a morte ou para o que vem depois da morte? Apóstolo, quem é que vai pensar em morrer? Eu sou muito novo. Aqui está um rei novo. Todos nós, sem nenhuma exceção, justo ou injusto, estamos sujeitos à morte repentina em decorrência de algumas anomalias, por exemplo, do coração, ou de outras enfermidades, um tumor, câncer, etc. Portanto, vírus, agora. Portanto, é necessário que estejamos preparados para a morte, seja ela demorada, súbita ou prematura. Não, apóstolo, mas que palavra pesada, mas é palavra de Deus. Colocar em casa, colocar em ordem a nossa casa estar, querido, espiritualmente preparado para morrer a qualquer momento. Nós somos chamados por Deus, a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato, se você deixar entrar, eu vou entrar e vou sair com você. Amém? A Bíblia diz assim também, não fosses vós que escolheste a mim, fui eu que vos escolhi para que vós deis fruto, vosso fruto permaneça, e tudo quando você pedir ao Pai, em nome de Jesus, será concedido. Então, se achamos que com a morte tudo acaba, nós estamos enganados. Porque a Bíblia diz assim lá em Hebreus 9, 27, diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Portanto, não é o nada que nos espera, não é uma vida em uma forma como muitas outras religiões, né, e filosofias querem fazer com que nós venhamos acreditar. Não, a Bíblia não fala disso, de hipótese nenhuma. A Bíblia fala o que é que vai nos esperar depois? O julgamento de Deus, né? Assim como os homens, está ordenado morrer uma só vez e vindo depois o juízo, né? Então isso quer dizer que vamos ter que prestar conta
na presença de Deus, dos nossos atos, das nossas atitudes, sobre como reagimos em relação a Jesus Cristo. E ele chega aqui, ressuscita e dá uma ordem: ide, portanto, faça um discípulo, estabeleça o reino de Deus, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar tudo que você tem ordenado. Então, nós não podemos viver religiosamente, nós temos que fazer algo para Deus. Ai daqueles líderes que sabem e não fazem, e que priorizam outras coisas. Então precisamos cuidar. Isso quer dizer que vamos ter que prestar conta no dia do juízo, porque um dia nós vamos, mas não sabemos quando. Então, isso decidirá onde passaremos a eternidade. Esse dia de Hebreus 9:27 decidirá onde vamos estar na eternidade, no céu ou no inferno. E se não quisermos acreditar que isso seja verdade, seremos surpreendidos, né, na nossa partida, e teremos um arrependimento tardio, como teve o homem rico. Lembra do texto? Que em agonia no inferno, o que ele disse? Ele clamava por misericórdia. Ou seja, resumindo, não teve mais tempo, né? Então, se preparar para a morte significa colocar a sua vida com Deus em ordem. É nós entrarmos na presença de Deus todo dia. Deus, o Senhor é o meu Deus. O Senhor me chamou, o Senhor guerreia as minhas guerras, né? Então, se preparar significa isso, botar em ordem a sua casa espiritual. Então, existe somente um caminho, que é aceitar a salvação que Jesus Cristo ofereceu através da morte, que está lá em João 3, versículos 16 e 17, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí, Paulo fala lá em Atos 4:2, também diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, no qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo de Nazaré. E aí vem de novo João 14:6, que eu preguei na célula, que é para você ter uma noção do caminho. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não deixe para mais tarde a sua decisão sobre onde você gostaria de passar a eternidade, se com Jesus na glória ou longe dele na perdição eterna. Posso, mas que palavra pesada, porque eu quero te ver no céu. Tem muitas pessoas negligenciando a palavra de Deus. Agora é a hora que Deus está olhando o seu povo. Amém? Quem é e quem não é? Então, dê este passo, querido, sim, entregando todos os dias a Jesus. O que é você acordar pela manhã e falar com Jesus, ao meio-dia falar com Jesus, à noite falar com Jesus? Então, Deus ele receberá, com certeza, sempre, querido, de braços abertos, lhe perdoará todas as suas culpas e dará a vida eterna para você, porque você vai andar aqui nessa terra de vitória em vitória, porque ele vai dizer assim: ó, anjo, vai lá, luta a guerra dele. Então, querido, Jesus lhe espera para que você tome decisões, e esse é o tempo. Veja, o rei Ezequias na sua angústia, o rei Ezequias na sua guerra interna terrível, onde já tinha sido avisado pelo profeta, se volta para o Senhor em prantos e em oração. Olha só, esse homem servia a Deus, esse homem tinha intimidade com Deus, esse homem acabou com a idolatria, esse homem estava sempre na presença de Deus. Só que ele não se conformou de subir cedo. Ele se vira para o lado, mesmo sendo avisado pelo profeta, e em oração e pranto, ele entra na presença de Deus, né? E a sua enfermidade, com certeza, com ela já em adiantado estado, esse rei já não poderia entrar no santuário como de costume fazia para orar a Deus. Devia estar em enfermidade, porque a Bíblia diz que o profeta foi até ele, foi avisar, e ele estava já na cama. Ele não tinha condição de vir para a igreja como nós podemos vir.
para a igreja. Né? Mas sempre é possível nós nos encontrarmos com Deus, mesmo no leito da enfermidade. E Isaías 38:2-5 diz assim: então virou Ezequiel o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andeis diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Lembra, Senhor, o Senhor me chamou como líder naquela igreja, eu estava junto com o apóstolo Liberato, mas eu estava lá fazendo a minha célula, eu corria atrás para evangelizar, eu convidava as pessoas para ir para a célula, eu jejuava por aqueles que o Senhor botou junto comigo, eu paguei o preço, Senhor. Está vendo? Vamos lá, o versículo 4. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías de novo. Vai, volta lá, Isaías. Vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eram lágrimas honestas, eram lágrimas que tinha escrito o que ele tinha feito, né? E acrescentarei, pois aos teus dias 15 anos. Olha que coisa tremenda. Portanto, com certeza, naquela hora, o rei já pulou da cama, já saiu sarado, porque a nossa oração toca o coração de Deus. Amém? Portanto, veja que Ezequias apenas virou a cabeça e orou ao Senhor Deus, e a palavra diz que Deus ouviu a oração de Ezequias. Agora eu te pergunto, nós temos orado por tantas coisas, inclusive eu quero botar aqui, vai ter um pote, para a intercessão orar, vai ser mergulhado no óleo, os convites, senão os coitados vão ficar citando o nome. Quer que ore para a intercessão, bota o seu pedido dentro daquele pote com óleo. De 3 em 3 meses esse pote vai ser levado para o monte, e ali vai ser enterrado ou queimado, mas durante o período de 3 meses a intercessão vai estar orando por todos os pedidos que vão estar ali dentro. Amém? Eu quero que ore pelo Felisberto, vai lá, bota o Felisberto, a oração do Felisberto, bota no óleo, porque daí a intercessão vai estar orando, para eles terem um alvo diferenciado das orações. Mas vamos lá, portanto, veja aqui que Ezequias, apenas virou a cabeça e orou ao Senhor Deus, e a palavra diz que Deus ouviu a sua oração. Quantas pessoas acamadas têm tido essa abençoada experiência com Deus? Eu fui um, estava cometido, né? 70% do meu coração comprometido. Oh Deus, mas eu sou uma pessoa que te sirvo, que te amo, mas se é para mim ir, amém. Mas eu queria ver meus filhos, eu queria ver a igreja do Senhor, como o Senhor disse que ia fazer, se fiz algo, quer dizer, nossos argumentos, as nossas lágrimas, Deus analisa. Então, quantas pessoas acamadas têm tido essa oportunidade e experiência, mas não, tem uns que dizem assim, ora por mim lá, não, que é isso, Deus quer você, Deus quer que você ore. Por isso, veja, uma atitude correta diante de uma má notícia de Ezequias, ele teve uma atitude exemplar, orou, virou, Deus, eu fui uma pessoa que te servi, né? Então, quando Ezequias recebeu essa má notícia da sua morte, a Bíblia diz que o rei chorou e abriu o seu coração para Deus novamente. Mas eu abri de novo, abra quantas vezes precisar, mas abra o seu coração. Então, pelas suas palavras, vimos que ele estava aqui preparado para morrer. O homem estava preparado para morrer, mas ele não se conformou em deixar esse mundo como é que eu vou dizer, na flor da idade, ele era muito novo, sem terminar aquilo que havia começado no seu reino. Ele não deixou. Eu vou continuar essa palavra, talvez no domingo, é muita coisa. Então, desesperadamente, ele clama para o Senhor. Senhor! Né? Então, essa experiência de Ezequias nos ensina muitas lições, né, que não dá tempo para hoje, mas, portanto, aprenda
que a oração sempre deve ser o nosso primeiro recurso. Vou repetir de novo, a oração sempre deve ser o nosso primeiro recurso para tocar no coração de Deus. Muitos, no lugar de Ezequias, reagiriam de maneira diferente. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou no culto, Isso é tudo obrigação. Então, querido, eu quero encerrar essa palavra deixando a orientação que o apóstolo Paulo também falou a Timóteo, assim, lá, e talvez, se Deus permitir, a gente continue no domingo, nessa palavra, ou se ele quiser dar outra, é dele, amém? Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, você foi inteirado de uma palavra hoje, e está aprendendo, né? Paulo falando para o seu discípulo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, Paulo ensinava a ele, e do que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Tu está aprendendo de mim, ô Timóteo. Paulo disse, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Olha lá, versículo 15, e que desde a infância sabes sobre as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse Shabat. Eu creio, Pai amado, a Deus, que os seus filhos, Pai, estão agora nesse momento aprendendo, Pai, que a oração é a chave. A primeira coisa que devemos entrar, Pai, na Tua presença é com a oração. É com o coração quebrantado, Pai, na Tua presença. Mostrando, Pai amado, ao Senhor, fazendo o Senhor lembrar, Pai, de quem nós temos sido aqui nessa terra. Pai, que nós não sejamos somente um cristão pidão, mas sim, vamos ser um cristão que produz, um cristão que faz a diferença, porque o Senhor, na hora da adversidade, o Senhor é aquele que manda o profeta liberar a vitória de novo, e acrescenta anos de vida, acrescenta vitória, acrescenta bênçãos, acrescenta, ó Pai amado, alegria, paz, prosperidade. O Senhor é aquele, Pai, que era, que é e que será sempre. O Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que continua curando, mas o Senhor analisa as nossas lágrimas, o Senhor analisa a nossa oração, quem nós temos sido. Ó Deus, eu abençoo essa igreja que vai ser uma igreja santa, ungida e próspera. Que o Senhor entre, Pai amado, no íntimo de cada um. Eu abençoo com a paz do Deus Todo-Poderoso, ó Deus, a redenção de Jesus Cristo Filho e a consolação do doce Espírito repouse sobre cada um com entendimento, com sabedoria. Que o Senhor prospere, guarde e proteja, livra eles de todo mal, em nome de Jesus. Shabbat Shalom, beijo no coração.